quando um homem está acostumado a receber tudo sem conquistar nada, o que ele vai ensinar para o seu filho? John Maxwell, um dos maiores formadores de líderes da nossa atualidade, foi treinado pelo pai dele. Ele queria um brinquedo quando criança e o pai dele combinou com ele: filho, vamos lá, eu tenho dinheiro para te dar, mas eu prefiro que você conquiste. Ele falou: mas como, pai? Olha, eu vou te dar esse livro aqui, filho. Lê esse livro, senta comigo, e assim que você sentar comigo falando do livro, eu te dou o seu presente, eu estou dinheiro ali. E com isso, já menino, rapaz, jovem, ele leu diversos livros. Resultado, se transformou num dos maiores formadores de líderes da nossa atualidade. Por quê? Porque ele não ganhou, ele conquistou. Eu quero profetizar que você vai começar a conquistar. E 2024 será o ano onde você conquistará como nunca conquistou, em nome de Jesus. Conquistar não é vir de mão beijada. É você arregaçar mangas, entrar lá, lutar e voltar com a conquista para a glória de Deus. Quem está entendendo isso? Irmão, tem gente que é pedinte de tudo. Ele não pode ver uma coisa que pede. Reclama da vida. Pessoas mimadas viram homens. Meu Deus do céu, eu estava vindo. A vida está ruim. O governo está esquisito. A estrada está ruim. Está tudo ruim. Meu carro deu problema. Mas, gente, só tem problema no carro quem tem carro. Quem nunca conquista reclama de tudo. Mas quem conquista, conserta o que está ruim e vão para frente. Não é assim, irmãos? Por isso que eu comecei dizendo: Jesus não vai te poupar. Não vai poupar você. Ele quer que você tenha experiência e cresça. Você vai ficar mais forte. Você vai sair daqui melhor. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? 1 minuto e um pouquinho, tá bom? Muita atenção para o vídeo que você verá agora. One more time, ready? 2, harder, okay? 3, okay, chariot. Let's see. Chariot. Fighting set, shout. Okay. Break it and shout. Ready? Go! One leg, okay? Ready? Go! This way. Okay, right leg, ready? Go! No, right leg. Go! One more time, forward! No, one more time. Uh-oh, you're not gonna get your balance. Let's you break it. Fighting stance. Follow me. Ready? Go! One more time. Hit over here. No. No laughing. Ready? One more time. Go! One more time. Ready? Go! Wow! Okay, chariot. Chariot. Don't move. Pois é, gente, ele venceu. Hands up. Mas se o professor quebrasse para ele a tábua, ele não teria vitória. Por isso que Jesus não vai te poupar. Vai ter demônio que vai manifestar e é você que vai mandar o demônio embora. Tem gente que vai estar doente que é você que vai ter que orar. Você está entendendo? Esse professor estava dando aula. É engraçadinho o menino, né? Mas a verdade é que ele ficou ali até que o menino vencesse. E Jesus vai ficar com você até você vencer. Ele não vai te deixar não, ele vai ficar perto. Vai, tenta de novo, vai outra vez. Tenta de novo, meu Deus. Olha o texto que eu vou ler para vocês, gente. Marcos, capítulo de número 6, verso 45. Eu não vou ler todo o texto, mas olha o que está escrito aqui, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário.
Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria passar a dianteira. Que Deus nos abençoe. Meus santos, vamos entrar no contexto desse assunto. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. A multidão estava voltada para a palavra, mas Jesus disse aos seus discípulos: Pedro, lidera o pessoal e passa para o outro lado do mar. Até então tudo bem, era 3 horas da tarde. Ele falou: e o senhor, mestre? Não, vai adiantando, porque eu vou me despedir da multidão. Como é que despede de uma multidão de 5.000, só homens, fora mulheres e crianças? Os discípulos foram embora, porque ele mandou. Atenção! E agora ele fica despedindo do pessoal. Fica tarde. Ao invés de ir na direção dos discípulos, não, ele vai na direção contrária. Eu estive nesse lugar. O monte fica para lá, para trás. O mar na frente. Ele sobe o monte para orar. Quando o sol está se pondo, 18 horas, ele está na terra, na praia, olhando os discípulos de longe, remando desde as 3 até as 6 horas da tarde, porque o vento era contrário. 3 horas remando. Eu não sei se tinha remo para todos, mas o fato é que eles revezavam, certamente, mesmo tendo para todos, tinha que revezar para ter descanso. Só que Jesus não foi imediatamente. Quando a Bíblia diz 4ª vigília, deixa eu lhe explicar, a 4ª vigília é entre 3 e 6 horas da manhã, gente. Entre 3 e 6 horas da madrugada. Eu estou falando de no mínimo 12 horas remando. Eles começaram a remar de dia. O vento era contrário. Jesus sabia, mas não poupou eles. Porque quando ele dá um comando, ele quer saber se a gente vai obedecer até as últimas consequências. Se os discípulos parassem de remar, o barco voltaria para o ponto de partida, mas o comando saiu daqui: passem para o outro lado. Eles remavam e se revezavam: segura, segura, segura. Tinha que rapidamente o outro pegar o remo e o daqui dar uma descansada. E eles iam se revezando, mas o barco não saía do lugar. O fato é que se eles parassem de remar, eles voltariam. E o comando de Jesus foi: passem para o outro lado. Eles estavam lutando, irmãos. O sol se pôs, escureceu, meia-noite. Eles continuavam remando com base na palavra: passem para o outro lado. Talvez alguns de nós desistiria, mas quando ele dá um comando, ele quer a gente obedecendo. Não é porque ele não está vendo, é porque ele não vai poupar a gente de ficar um pouquinho mais forte, a gente suar um pouco para obedecer. Oh, meu Deus! E eles remavam. Quando a Bíblia diz 4ª vigília, porque passou das 3 da madrugada. Quando passou das 3 da madrugada, Jesus veio andando sobre as águas. Eles se assustaram: é um fantasma. Ele falou: calma, paz seja com você, sou eu. E Pedro disse: mestre, se és tu, deixa eu ir aí contigo sobre as águas. E ele falou: vem. E Pedro andou sobre as águas. Essa experiência eles não teriam se não obedecessem. Essa experiência não aconteceria, mas o fato é, eles estavam remando o tempo todo, o vento era contrário, mas aí quando eles viram Jesus, todos correram para um ponto do barco. O barco ficou no perigo, e já não estavam remando, o vento continuava contrário. Agora Pedro falou: se é o Senhor, querer ir, vem. Pedro coloca os pés e vai, mas o vento era, oi! Tem muitos ventos contrários nas nossas vidas. O vento era contrário para que eles obedecessem chegando do outro lado, mas Jesus deu um comando para Pedro: vem, e o vento era contrário. Portanto, ele estava olhando para o mestre, mas como o vento traz a contrariedade, ele tirou os olhos de Jesus para ver o vento e afundou. Quando você ceder à força do vento, indo contra a palavra de Deus, ou você afunda ou volta para o ponto de partida. Permaneça na obediência, porque Jesus está vindo aí. Não, eu vou tentar. Permaneça na obediência, porque o mestre está chegando. Agora, quando Pedro afunda, ele pede socorro, Jesus não
deu um mergulho. Ele pegou, enfiou a mão na água, pegou na mão de Pedro, e Pedro voltou a subir. E caminharam juntos para o barco. Ninguém mais estava remando e o barco não saía do lugar, porque quando o mestre está, o sobrenatural acontece. Só depois de entrar no barco o vento cessou, porque Jesus queria ter uma experiência com eles. Às vezes as nossas lutas é porque Deus quer falar com a gente. Tem gente que reclama das coisas, irmãos. Esses dias, na porta da igreja que eu estava pregando ontem, olha o que aconteceu. Um marginal roubou o carro de um irmão. É muito chato, né? Um vagabundo foi lá, pegou o carro e foi embora com o carro. Ai, eu desesperei agora, o que eu vou fazer da vida? Tinha acabado de lavar o carro. Que lavar o carro, velho? A pergunta que o pastor muito sábio fez foi a seguinte: estava no seguro? Então dorme tranquilo. Pastor, mas o meu carro, só amanhã. Dorme tranquilo, porque provavelmente Deus não lhe poupou do roubo para poupar você de uma morte. Às vezes o diabo preparou um acidente hoje para tirar a sua vida, e Deus então usou o marginal para poder te manter vivo. Querido, Deus está no controle de tudo. Eu preciso estar na obediência. Eu preciso estar na obediência. Tem ventos contrários, não é só para a equipe de Jesus lá não, para nós. Quem está passando por luta aí? Luta familiar, luta com saúde, luta com falta de dinheiro. Não é luta com dinheiro não, a falta é que é problema, né? Então, irmão, é vento contrário, eu não posso abrir mão de Jesus, eu tenho que estar ali firme, eu tenho que continuar. Eu preciso disso. Hoje eu recebi a notícia de um pastor iraniano que confessou Jesus, se dedicou, estudou, formou, é pastor e foi preso por ser pastor. Mas ele foi condenado à morte. A esposa dele também foi presa. E eles deram várias oportunidades para esse casal negar Jesus e ficar liberado da condenação. E eles simplesmente falaram: é muito fácil dizer que eu nego. Para vocês é só falar, mas para mim é muito sério, porque eu dei minha vida para ele. E chegou a notícia que ele foi executado essa semana. E a esposa dele pegou prisão perpétua. Os filhos estão para lá, irmãos. Mas Jesus vale mais que a vida desse homem. Olha só, Jesus não poupou Pedro da cruz, o Paulo da decapitação, Bartolomeu do esfolamento, tiraram a pele dele, o Tiago de ser transpassado na espada, o André de ser crucificado em X, o João de ser jogado num caldeirão de óleo quente. Mas nenhum deles negaram Jesus diante da contrariedade. Não podemos negar o nosso mestre. Eu queria pregar uma palavra para você entregar a vida a Jesus e falar que cheio de flor, não, mas tem espinho a flor também. E eu quero lhe dizer, Jesus está aqui, Ele quer você com Ele. A promessa é do céu, mas na terra, no mundo, tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo que nos aflige foi vencido pelo nosso Redentor. Temos que aplaudir ao Mestre, irmão. O mundo que nos aflige já foi vencido pelo nosso Salvador. Agora veja, nessa terra a gente vai ter vitória, derrota, enfim. O fato é, eu não posso soltar a mão do meu mestre. O vento é contrário. Está vindo uma luta ali. Eu vou explicar para vocês algo que eu li no livro, achei muito interessante. Um certo homem enfrentou uma depressão terrível. Terrível. E ele não falou nada com ninguém, ele decidiu morrer solitário. Olha a experiência desse cara. Ele tinha perto do litoral alguns containers que ficavam ali. Um homem até bem sucedido. E ele entrou dentro desse container, botou muita coisa lá dentro que não era perecível para ele comer e falou: eu quero morrer aqui sozinho. Trancou o container por dentro e ficou lá dentro. Ali ele lamentava.
E ali ele dizia: oh Deus, se o Senhor existe, faz algo por mim. Ele ouviu o som das pessoas lá fora, mas ele estava dentro de uma prisão emocional. De repente, uma pancada muito forte na chapa lateral do container furou o container. Ele não entendeu aquilo. Era de noite. Era tiro. Alguém estava atirando no container. Ele se abaixou na hora. Vários tiros. Aí quando choveu, a água entrou. A água entrou lá dentro. Mas quando a chuva passou, ele estava num breu em alguns dias sem ver a luz do sol. E quando a chuva passou, por aqueles buracos, os raios do sol começaram a vir. Mas começou a acontecer com frequência os tiros. Primeiro vinha um tiro, e ele corria assustado, ficava num canto, e vários tiros, de forma que o container virou uma peneira. E ele continuava lá dentro, embora molhado, o sol já penetrava, e depois de quase um mês, ele chegava a olhar pelo buraco e via as pessoas indo de mãos dadas para a praia. Mulher com marido, o homem correndo com o filho, jogando para o alto. Ele estava vendo isso pelos buracos. Ele começou a ver por outro lado o carro passando na estrada, daqui o pessoal tomando banho, mas os tiros continuavam. Foram tantos tiros e o container estava um pouco enferrujado que ele começou a ameaçar cair. E como os tiros continuavam, era tiro de rifle, ele saiu do container. E quando ele saiu, tinha um homem com rifle na mão olhando para ele. Ele se aproximou desse homem e falou: por que você quer me matar? O que eu fiz com você? Para você me atormentar todos os dias durante meses? Qual é o motivo por que você quer me matar? E o homem sorriu um pouco e disse: eu não quero te matar, eu vim para te livrar. Ele soltou o rifle, 2 brilhos nas mãos, o furo, e sumiu. Porque aquele homem era Jesus, piorando a vida dele para melhorar a vida dele. Tem hora que tem que piorar para melhorar. Gambiarra bem feita dura muito tempo. E tem gente com a vida na gambiarra. Jesus vai tirar você da gambiarra hoje. Você está entendendo? Tem hora, ele precisou ver o mundo lá fora. Ele precisou entender. E na verdade era Cristo, Jesus, mostrando vida para ele. Não reclame das suas lutas. Louve a Deus.